Fala pessoal, Massa de Palpites para mais um dia de palpites esportivos e começamos este sábado, dia 14 de janeiro, com a Premier League, o campeonato inglês, onde temos este jogo que ocorrerá às 9h30 da manhã, a equipe do Manchester United enfrentando a equipe do Manchester City. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Manchester United, ela venceu todas as suas 5 partidas. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Manchester City, ela venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. No atual momento do campeonato inglês, a equipe do Manchester United é a quarta colocada com 35 pontos ganhos. Já a equipe do Manchester City é a segunda colocada com 39 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, partida acima de 2,5. Premier League, campeonato inglês, temos a equipe do Brighton enfrentando a equipe do Liverpool. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Brighton, ela perdeu 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Liverpool, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. No atual momento do campeonato inglês, a equipe do Brighton é a oitava colocada com 27 pontos ganhos. Já a equipe do Liverpool é a sétima colocada com 28 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, empate fora. Continuando ainda na Premier League, temos a equipe do Everton enfrentando a equipe do Southampton. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Everton, ela perdeu 3, venceu 1 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Southampton, ela perdeu 3 e venceu 2. No atual momento do campeonato inglês, a equipe do Everton é a 18ª colocada com 15 pontos ganhos. Já a equipe do Southampton é a 20ª colocada com 12 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, partida acima de 1,5. Premier League, campeonato inglês, temos a equipe do Nottingham enfrentando a equipe do Leicester. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Nottingham, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Leicester, ela venceu 1 e perdeu 4. No atual momento, a equipe do Nottingham é a 15ª colocada com 17 pontos ganhos. Já a equipe do Leicester é a 13ª colocada também com 17 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, partida acima de 1,5. Continuando ainda no campeonato inglês, partida que ainda é também no mesmo horário, às 12 horas, temos a equipe do Wolverhampton enfrentando a equipe do West Ham. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Wolverhampton, ela venceu 1, perdeu 2 e empatou 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do West Ham, ela empatou 2, perdeu 2 e venceu 1. No atual momento, a equipe do Wolverhampton é a 19ª colocada com 14 pontos ganhos. Já a equipe do West Ham é a 17ª colocada com 15 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, partida acima de 1,5. Na Liga, Campeonato Espanhol, temos a equipe do Girona enfrentando a equipe do Sevilha. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Girona, ela perdeu 2 e empatou 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sevilha, ela empatou 1 e venceu 4. No atual momento, a equipe do Girona é a 12ª colocada com 18 pontos ganhos. Já a equipe do Sevilha é a 17ª colocada com 15 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, fora, Sevilha para vencer. Campeonato francês, temos a equipe do Lens enfrentando a equipe do Auxerre. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Lens, ela empatou 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Auxerre,
ela perdeu 3 e venceu 2. No atual momento do campeonato francês, a equipe do Rennes é a segunda colocada com 41 pontos ganhos. Já a equipe do Alcheren é a 18ª colocada com 13 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: casa, Rennes para vencer. Pela Série A do campeonato italiano, temos a equipe do Lecce enfrentando a equipe do Milan. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Lecce, ela perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Milan, ela empatou 1, perdeu 2 e venceu 2. No atual momento do campeonato italiano, a equipe do Lecce é a 11ª colocada com 19 pontos ganhos. Já a equipe do Milan é a 3ª colocada com 37 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: fora, Milan para vencer. Copa da Liga Escocesa, temos a equipe do Celtic enfrentando a equipe do Kilmarnock. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Celtic, ela venceu 4 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Kilmarnock, ela perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. Melhor opção para essa Copa da Liga da Escócia: casa ou partida acima de 2,5. Liga Francesa, temos a equipe do Olympique de Marseille enfrentando a equipe do Lorient. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Olympique de Marseille, ela perdeu 1 e venceu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Lorient, ela perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. No atual momento da Liga Francesa, a equipe do Olympique de Marseille é a 3ª colocada com 39 pontos ganhos. Já a equipe do Lorient é a 6ª colocada com 32 pontos ganhos. Melhores opções para esse confronto: casa, Olympique de Marseille para vencer ou partida acima de 1,5. Superliga da Grécia, temos a equipe do PAOK enfrentando a equipe do Of Crete. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do PAOK, ela empatou 1 e venceu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Of Crete, ela empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. No atual momento da Liga da Grécia, a equipe do PAOK é a 3ª colocada com 35 pontos ganhos. Já a equipe do Of Crete é a 11ª colocada com 15 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: partida acima de 1,5. Primeira Liga, Campeonato Português, temos a equipe do Rio Ave enfrentando a equipe do Paços de Ferreira. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Rio Ave, ela empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Paços de Ferreira, ela perdeu 2 e empatou 3. No atual momento do Campeonato Português, a equipe do Rio Ave é a 8ª colocada com 20 pontos ganhos. E a equipe do Paços de Ferreira é a 18ª colocada com 3 pontos ganhos. Melhores opções para esse confronto: casa, Rio Ave para vencer ou partida acima de 1,5. Campeonato Italiano, temos a equipe do Inter de Milão enfrentando a equipe do Hellas Verona. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Inter de Milão, ela empatou 1 e venceu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Hellas Verona, ela perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. No atual momento do campeonato italiano, a equipe do Inter de Milão é a 4ª colocada com 34 pontos ganhos. Já a equipe do Hellas Verona é a 18ª colocada com 9 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: casa, Inter de Milão para vencer.
bilhetes prontos com as seguintes sugestões: PAOK vs Off-Credit, partida acima de 1,5. Lens vs Alcherren, casa, Lens para vencer. Braga vs Boa Vista, casa, Braga para vencer. Ajax vs Twente, casa, Ajax para vencer. Para o segundo bilhete do dia, vamos de Inter de Milão vs Hellas Verona, casa, Inter de Milão para vencer. Lecce vs Milan, fora, Milan para vencer. Brighton vs Liverpool, empate fora. Lyon vs Estrasburgo, casa, Lyon para vencer.